O versículo de hoje está em livro de Ezequiel 18:32 e diz: Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Convertei-vos, pois, e vivei. Hoje, no canal Poder dos Versículos, vamos mergulhar profundamente nessa palavra que revela o coração de Deus, sua justiça, sua misericórdia e, acima de tudo, seu amor pela vida. Imagine por um momento um Deus distante, severo, indiferente ao sofrimento humano. Muitas pessoas enxergam o Senhor dessa forma, mas esse versículo destrói completamente essa imagem equivocada. Deus declara com clareza: não tenho prazer na morte de ninguém. Isso significa que o juízo não é o desejo do coração de Deus. A condenação não é o seu prazer. O sofrimento humano não é algo que o alegra. Pelo contrário, ele deseja a vida. Ele deseja a restauração. Ele deseja a transformação. O contexto desse capítulo é forte. O povo de Israel acreditava que estava sofrendo apenas por causa dos pecados das gerações passadas. Mas Deus deixa claro que cada pessoa é responsável por suas próprias escolhas. Ele mostra que o caminho da vida ou da morte está diante de cada um. E então vem o apelo poderoso: convertei-vos, pois, e vivei. Perceba que não é apenas um convite, é um chamado urgente. É como se Deus estivesse dizendo: eu quero que você viva. Eu quero que você saia desse caminho de destruição. Eu quero que você volte. Conversão significa mudança de direção. É quando alguém percebe que está indo para um caminho de dor, pecado, afastamento de Deus e decide retornar. Não é apenas sentir culpa. É agir. É mudar. É escolher um novo rumo. Quantas pessoas hoje estão caminhando para a morte espiritual? Vidas marcadas por ressentimento, vícios, orgulho, indiferença, frieza espiritual. Mas Deus continua dizendo: eu não tenho prazer nisso. Volte, viva. Essa palavra também revela algo profundo sobre o caráter de Deus. Ele é justo, mas também é misericordioso. Ele corrige, mas também oferece perdão. Ele alerta, mas também estende a mão. Talvez você esteja ouvindo essa mensagem e pense: eu fui longe demais. Mas esse versículo prova o contrário. Se Deus não tem prazer na morte de ninguém, isso inclui você, inclui sua história, inclui seus erros. Enquanto há vida, há oportunidade de arrependimento. Enquanto há fôlego, há chance de recomeço. Ezequiel estava falando a um povo que havia se afastado, que havia endurecido o coração. Ainda assim, Deus não desistiu deles. Ele não disse: agora é tarde. Ele disse: convertei-vos e vivei. Essa é a essência do Evangelho. Vida. Vida espiritual, vida restaurada. Vida com propósito. Vida eterna. Quando Deus fala vivei, Ele não está falando apenas de existir. Está falando de plenitude, de paz interior, de reconciliação, de esperança. A morte aqui não é apenas física, é espiritual. É viver longe da presença de Deus. É caminhar sem direção, sem luz, sem propósito eterno. Mas o Senhor oferece uma alternativa. Ele oferece vida. E o mais impressionante é que esse convite nasce do amor. Deus não força ninguém. Ele chama. Ele orienta. Ele adverte. Mas a decisão final é pessoal. Hoje, essa palavra ecoa para todos nós. Se existe algo que precisa ser abandonado, se existe um caminho que precisa ser ajustado, se existe um pecado que precisa ser confessado, o momento é agora. Porque o desejo de Deus não é te punir, é te salvar, não é te afastar, é te aproximar, não é te destruir, é te restaurar. E talvez você esteja vivendo uma morte silenciosa, uma fé fria, uma oração esquecida, um coração distante. Mas essa palavra vem como sopro de vida. Convertei-vos e vivei. Essa decisão pode transformar destinos, pode restaurar famílias, pode curar feridas, pode trazer paz onde hoje existe angústia. Deus não tem prazer na morte emocional, não tem prazer na morte espiritual, não tem prazer na sua dor. Ele quer que você viva. E viver com Deus significa caminhar na luz, experimentar perdão, sentir a presença do Espírito, ter esperança mesmo em dias difíceis. Talvez o inimigo tenha tentado convencer você de que Deus já desistiu.
Mas esse versículo prova que não. Enquanto ele chama, há esperança. Hoje pode ser o dia de um novo começo. Hoje pode ser o dia de um reencontro com Deus. Hoje pode ser o dia da sua conversão verdadeira. Não adie, não ignore essa voz. Porque cada dia longe de Deus é um dia longe da verdadeira vida. Que essa palavra toque profundamente o seu coração. Que você sinta o amor de um Deus que não deseja sua queda, mas sua restauração. Se essa mensagem falou com você, compartilhe com alguém que precisa ouvir que Deus não tem prazer na morte, Ele tem prazer na vida. Aqui no canal O Poder dos Versículos, continuamos trazendo palavras que edificam, transformam e fortalecem a fé. Que você escolha viver, que você escolha voltar, que você escolha Deus. E lembre-se sempre, o coração de Deus é vida, o chamado de Deus é arrependimento, e a promessa de Deus é restauração. Convertei-vos e vivei. Continuando essa poderosa reflexão em livro de Ezequiel 18, 32. Quando Deus declara que não tem prazer na morte de ninguém, Ele está revelando algo extremamente profundo. O seu coração é inclinado para a misericórdia. Ele é justo, sim. Ele é santo, sim. Mas antes de tudo, Ele é amor. Muitas vezes, associamos Deus apenas ao julgamento. Mas esse versículo mostra que o juízo é consequência da escolha humana, não o desejo de Deus. A morte espiritual não é o plano original do Senhor para ninguém. O plano de Deus sempre foi vida. Desde o princípio, quando formou o ser humano, o propósito era comunhão, era relacionamento, era proximidade. A separação veio como resultado do pecado, mas o amor de Deus nunca deixou de buscar reconciliação. Ezequiel 18 é um capítulo sobre responsabilidade pessoal. Deus deixa claro que cada pessoa pode escolher um novo caminho. Se o ímpio se arrepender, ele viverá. Se o justo se desviar, sofrerá as consequências. Ou seja, o passado não define o futuro quando há arrependimento verdadeiro. Isso é esperança. Talvez alguém pense, mas eu já falhei tantas vezes. E Deus responde, convertei-vos e vivei. Talvez alguém diga, eu não sou digno. E Deus declara, eu não tenho prazer na morte de ninguém. Perceba, Deus não está interessado em apontar o dedo. Ele está interessado em transformar o coração. A conversão é um movimento interno que gera mudança externa. É quando a mente muda, o coração se quebranta e as atitudes começam a refletir essa nova direção. Não é perfeição imediata, é decisão sincera. Deus não exige que você resolva tudo antes de voltar para Ele. Ele pede apenas que você volte. E quando alguém decide voltar, algo poderoso acontece. A culpa começa a ser substituída pela graça. O medo começa a ser vencido pela paz. A escuridão começa a ser iluminada pela presença de Deus. O versículo termina com uma palavra simples, mas poderosa. Vivei. Viver é mais do que respirar. Viver é ter propósito. Viver é experimentar paz mesmo em meio às lutas. Viver é saber que há esperança além dos erros. Quantas pessoas estão apenas sobrevivendo espiritualmente, indo à igreja, ouvindo mensagens, mas por dentro se sentindo vazias? Essa palavra é um chamado para sair da superficialidade e entrar em uma vida verdadeira com Deus. Deus não quer religiosidade vazia. Ele quer transformação genuína. E essa transformação começa com arrependimento. Arrependimento não é vergonha, é libertação. Não é peso, é porta aberta. Não é condenação, é recomeço. Talvez hoje você precise tomar uma decisão silenciosa no seu coração. Talvez ninguém veja, mas Deus vê. Talvez ninguém saiba da sua luta, mas Deus sabe. E Ele continua dizendo, eu não tenho prazer na sua destruição. Eu quero que você viva. Esse é o amor que insiste. O amor que espera, o amor que chama pelo nome. E mesmo quando a disciplina vem, ela não vem para destruir, mas para corrigir e restaurar. Se Deus quisesse apenas punir, não haveria convite. Mas há um convite claro, convertei-vos. Isso significa que sempre há um caminho de volta. E o mais bonito é que Deus não apenas manda voltar, Ele ajuda no caminho, Ele fortalece, Ele sustenta, Ele dá graça para continuar. Hoje, reflita, existe algo que precisa mudar? Existe algo que está afastando você da vida plena que Deus oferece?
Se sim, essa é a hora. Não espere o momento perfeito. Não espere sentir-se totalmente pronto. A decisão precede o milagre. E quando você decide viver para Deus, a vida começa a florescer de dentro para fora. Que essa palavra não seja apenas mais uma mensagem ouvida, mas uma transformação vivida. Que o Espírito Santo toque seu coração agora mesmo. Que a esperança renasça. Que a fé seja renovada. Que o desejo de viver com Deus seja mais forte do que qualquer apego ao passado. Porque o coração de Deus continua declarando: eu não tenho prazer na morte de ninguém. Convertei-vos e vivei. Aqui no canal O Poder dos Versículos, nossa missão é trazer a palavra que desperta, que fortalece e que transforma. E hoje, essa palavra é clara: escolha a vida, escolha o arrependimento, escolha Deus. Que você viva, verdadeiramente viva, todos os dias na presença daquele que deseja sua restauração. Amém.